Experiência na Escritura. Palestra realizada em 28 de maio de 1971. Neville Goddard. Desvendar o mistério de Cristo a partir de todas as interpretações apresentadas é uma tarefa bem diferente. Estamos diante de todos os tipos de mal-entendidos do mistério. A maioria das pessoas acredita que a história é secular, e a história tem algo a ver com alguma ocasião histórica, e não é isso. É a história da salvação. A coisa toda está acontecendo em você, o indivíduo. Não está acontecendo do lado de fora. Mas como convencer os homens de que isso é verdade? Bem, esta noite vamos tentar. Vou tentar explicar o que sei de minha própria experiência. A história contada de Cristo e o termo chamado Filho do Homem é um termo usado mais para descrever o Cristo, o Messias. Nos é dito no livro de Daniel, com filho de homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra e o reino. Daniel 7, versículo 13. Bem, domínio significa controle completo de todas as forças humanas e não humanas. Controle completo, e isso é domínio. Glória é o próprio Deus, como nos disse no livro do Êxodo: eu farei passar toda a minha glória diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Êxodo 33, versículo 18. Então ele equivale à glória. Eu, então aqui, é o próprio Deus. E agora, reino é simplesmente o reino onde um governante monárquico domina todas as coisas, o rei. No Novo Testamento é dito sobre ele, que é a figura central, que ele é o Filho do Homem. Então ele faz esta pergunta: quem dizem os homens que o Filho do Homem é? Mateus 16, versículo 13 a 16. E eles responderam: alguns dizem que João Batista veio novamente, outros Elias, outros Jeremias, e ainda outros um dos profetas. Então ele se virou para eles e disse: mas quem você diz que eu sou? Ele se iguala ao Filho do Homem. Então Pedro responde: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele aceita essa definição. Então, aqui encontramos o Filho do Homem, o eu e depois Cristo, todos iguais. Eles são um e o mesmo. Então aqui esta noite falamos disso em você. E quando o Filho do Homem, como nos é dito em João, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3, versículo 14. Agora, acabamos de ver que o Filho do Homem é o eu do homem. O pronome eu significa eu ou um. Então aqui podemos dizer: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também devo ser levantado, ou então deve ser levantado um. Eu não estou falando de nada fora de você. Esse eu é o único falado nas Escrituras. Você deve ser levantado da terra. Eu atrairei todos os homens até mim. João 12, versículo 21. Este é o drama da Escritura. Hoje o mundo, eu ouço na TV, leio nos jornais, e esses professores muito proeminentes e muito populares dos púlpitos e da tela da TV estão falando dos sinais e dizem que podemos ver os sinais do fim do mundo.
Não há sinais. É dito nas Escrituras que aquele dia e hora ninguém conhece senão o Pai. Marcos 13, versículo 32. Não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo próprio poder. Atos 1, versículo 7. Quando o sinal chegar, você entenderá. Tudo acontecerá em você como descrito na história de Cristo, mas terremotos e convulsões da natureza, catástrofes cósmicas não têm nada a ver com o fim. Esta é uma história única sobre você. Não tem nada a ver com o fim do mundo. É o fim de sua jornada através da tribulação da experiência humana, que é o fim. Então vem com uma repentina, o eu despertando em você. Não é outro, é você. Você é o Senhor Jesus Cristo. Você é o Senhor Deus Jeová. Você é a figura central das Escrituras. Não tem nada a ver com outro. Então, catástrofes. Bem, há um ano em São Francisco, li no New York Times que a cada 24 horas temos aproximadamente 1.800 o que chamamos de catástrofes naturais no mundo, como vulcões, terremotos, tempestades, tufões, todos os tipos de coisas horríveis. Mas a cada 24 horas, pelo menos 1.800 dessas convulsões naturais normais da natureza, e ainda aqui estão nossos líderes religiosos interpretando um terremoto, interpretando alguma convulsão de guerra. A você é dito: haverá guerras e rumores de guerras. Mateus 24, versículo 6 e Marcos 13, versículo 7. Mas não é isso. Se então alguém lhes disser: vejam, aqui está Cristo, ou vejam, ali está Ele, não acreditem. Marcos 13, versículo 21. Não há nada fora de Cristo. Cristo está enterrado em você, e quando Ele vem, Ele só pode vir despertando em você, mesmo que alguém o tenha completamente despertado dentro de si mesmo. Não acredite que Ele é o Cristo. Ele despertou em mim, o orador, mas eu não sou o Cristo que você está procurando. O Cristo que você está procurando está agora enterrado em você e deve despertar em você como você. É o seu eu, você. O pronome pessoal eu, isso é Cristo. Mas o homem não sabe disso, e ele está olhando por fora para Cristo. E não há outro Cristo. Então, quando alguém lhe diz por causa de um enorme número de seguidores, ele pode interpretar os sinais. Não há sinais do lado de fora. Deixe-me mostrar uma pequena história simples. No 13º capítulo de Marcos e no 20º capítulo de Mateus, disse: e saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então eles disseram: Quando será? Agora, isso é chamado de pequeno apocalipse nas Escrituras. Se essas são palavras dos evangelistas ou palavras da figura central, todas elas são palavras dos evangelistas. Todos eles estão relacionando sua própria experiência. Esses prédios não estão do lado de fora. Então, quando Blake disse: cidades, montanhas, vales, todos são humanos, ele quis dizer isso, que em sua imaginação maravilhosa, essas estruturas são erguidas. Estas são as crenças pelas quais você vive e são poderosas em sua mente. O dia virá, você vai ver. Eles parecerão para você externos a você mesmo,
E eles são estruturas, eles são edifícios. No meu caso, no dia 21 de dezembro de 1960, vi uma cidade. Eles não eram edifícios enormes como o Empire State, edifícios de 12, 15 ou 16 andares, mas eles pareciam ser eternos. No exato momento, a experiência daquela ascensão do Filho do Homem. Então, todas as minhas crenças anteriores pelas quais eu vivi, todos eles desmoronaram. Eu também acreditava, como o vasto mundo da cristandade acredita, na historicidade de Cristo, na história secular de Cristo, e de repente a coisa toda não estava lá. É tudo sobre mim, é tudo sobre você. E quando me levantei de dentro de mim, tudo o que eu acreditava anteriormente tinha que desmoronar. Essas são as estruturas de que fala. Ele não está falando desses edifícios caindo. Se toda a vasta cidade esta noite se mudou para o Pacífico, não é o fim. O fim vem para o indivíduo, não nos vem coletivamente. Isso vem para nós individualmente. E todas as coisas que você, ao longo dos séculos, ergueu dentro de você, pelas quais você vive e acredita, quando isso realmente acontece em você e você percebe que você é o ser central das Escrituras, você é o Deus falado, você é o Cristo Jesus de quem falou. Então, todas as coisas do lado de fora, para as quais você se voltou para conforto, elas desmoronam. Mas agora, eles são projetados dentro de você como edifícios. Então, ele disse: veja esses edifícios. Nenhuma pedra será deixada sobre outra, nenhuma. Todos descerão e acontecerá dentro de você. Agora nos é dito, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Bem, você acabou de ouvir que o Filho do Homem é o eu do homem, o pronome pessoal eu, então não é algo do lado de fora. Você é levantado da mesma maneira que Moisés no deserto levantou a serpente. E isso é verdade. Você realmente se encontra. Agora vamos pegar a história. Ele estava em pé no Monte das Oliveiras, como você leu em Marcos 13, versículo 3 e 4, e em Mateus 24, versículo 3. Agora nos voltamos ao 14º capítulo de Zacarias. Zacarias significa Jeová se lembra. Este é o último capítulo de Zacarias, e ele estava no Monte das Oliveiras. E esta expressão Monte das Oliveiras é usada apenas 2 vezes no Antigo Testamento. Aqui está o Monte das Oliveiras. É usado primeiro no 2 Samuel a respeito de Davi, 2 Samuel 15, versículo 30. Mas aqui está o segundo uso dele, quase no final do Antigo Testamento, o 14º capítulo de Zacarias. Lembre-se, a palavra significa Jeová se lembra. Essa é a sua promessa, seu pacto. Agora, o Senhor está no Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras foi dividido de leste a oeste, formando um vale muito amplo. E metade do monte se moveu para o norte, e uma metade se moveu para o sul. E então saiu de Jerusalém, porque o Monte das Oliveiras enfrentou Jerusalém. Veio água viva. Zacarias 14, versículo 8. Agora eu te digo, o monte é o seu eu. Tudo sobre a história está dentro de você. Na manhã do dia 8 de abril de 1960, de repente estou dividido de leste a oeste, significando meu corpo, do topo do meu crânio até a base da minha espinha, e se separou cerca de 6 polegadas, um vasto vale entre as 2 seções do meu corpo. Na base, que seria a espinha, há uma piscina de luz viva e dourada, água viva.
Então eu olhei para ela, e eu poderia dizer com Blake: eu sabia que era o meu eu. Eu estou olhando para isso, e eu não apenas sabia que era o meu eu sabia que era o meu próprio Criador e Redentor, e eu sou o meu próprio Criador e Redentor. Eu me fundi com isso, e então, como uma serpente ardente, subi para o meu crânio. Isso é o paraíso, pois o reino dos céus está dentro de você. É aí que está o reino. Tudo está dentro de você. E quando entrei, fiz todas as tentativas. Eu não posso te dizer a força que eu usei para atravessar meu crânio, mas eu não consegui atravessar meu crânio, pois isso é a realidade. Está dentro. Você não sai disso. A coisa toda acontece dentro. O melhor que posso usar na Terra para ilustrar isso seria um rebite. Você já viu alguém pegar um rebite quente e jogá-lo para quem o pega, e então o pega e coloca no aço para torná-lo seguro? É uma visão fascinante vê-los rebitar essas estruturas de aço. Bem, eu realmente me senti sendo movido diretamente para ele. Se eu pudesse descrever, está bem aqui, um pouco à esquerda da linha reta da minha testa, apenas uma pequena fração desta área. É aí que eu me senti rebitado. Fiz todos os esforços para penetrar e passar, mas não consegui. Eu estava preso aí mesmo. Assim, te é contado nas Escrituras, no 11º capítulo de Mateus. Mateus 11, versículo 12. E o reino dos céus é tomado pela violência, e os violentos o tomam à força. É assim que você toma o reino. Todo o reino está no seu crânio. A coisa toda está sendo construída em seu próprio crânio humano maravilhoso. Então aqui estou falando apenas sobre você. Não estou falando de nenhuma convulsão da natureza. Deixe-os ter todas as suas chamadas multidões enormes, dizendo às pessoas como elas podem ler os sinais de que estamos no fim do mundo. Fim de que mundo? Esta é uma reconstrução única do templo de Deus e é reconstruída a partir de pedras vivas, não de pedras mortas, pois quando o templo caiu, ele foi simplesmente de pedras vivas, mas não de vida. Agora estamos sendo transformados em pedras que dão vida. E cada pedra deve ser encaixada naquele tempo, e todos serão chamados em ordem. Nenhum deles estará faltando. Posso lhe contar? Ninguém na eternidade pode deixar de ser chamado, e passa pelo mesmo processo idêntico. Você é chamado, e então você é criado de dentro do eu do homem. Você é criado. Você está desperto. E quando você está desperto, você não vê ninguém além de si mesmo. Você está sozinho. Esse é o Cristo, sepultado em seu próprio crânio. E você, e somente você, sai por uma sabedoria inata sobre como fazê-lo. É reconstruído dentro de você, pois Cristo não é apenas o poder de Deus, ele é a sabedoria de Deus. Então, há uma sabedoria inata de como fazer isso. Eu sabia exatamente como fazer isso, e você empurra a base de seu crânio e algo se move e você sai. Quando você sai, eu pergunto: quem fez isso? E você diz: eu sou. Isso é Cristo. Esse é o Filho do Homem. Esse é o Filho de Deus que pode afirmar: eu e meu Pai somos um. João 10, versículo 30. No mundo, sim, pareço menos do que meu Pai, pois agora estou fazendo um trabalho. Eu sou no mundo com aquele que é enviado, mas o remetente e o enviado são um. Eu sou apenas inferior ao meu eu, o remetente, quando estou interpretando o papel do enviado. Mas voltarei ao meu eu, o remetente, e eu serei um com o meu eu, o remetente. Vou deixar o mundo e voltar para o meu Pai,
e eu e o meu Pai somos um. Mas como explicar isso para aqueles que acreditam no Cristo do lado de fora, quando, ao longo dos séculos, foram ensinados a acreditar em algum Salvador externo, e não há Salvador externo? Você e só você decidiu fazer o que fez. Nós, coletivamente, decidimos fazê-lo, entrar no mundo da morte e morrer, literalmente morrer, e então ser vitorioso e superar a morte. Isso é o que somos. E todos, apesar do que ele fez, o que ele está fazendo ou o que ele pode fazer, ele é aquele de quem Cristo fala nas Escrituras. E então, como dizer a um homem que, embora a imagem pareça estranha, na verdade é verdade? Você se levanta como uma serpente de fogo. Quem acreditaria nisso? Quem acreditaria que o Monte das Oliveiras é o seu próprio corpo? Eu estou no Monte das Oliveiras e enfrento Jerusalém. E então é dividido de cima para baixo, como dito no grande dia 13 de Marcos e no dia 24 de Mateus, Mateus 24, versículo 27 e Lucas 17, versículo 24. Assim como o relâmpago vem do leste e brilha para o oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. É um raio, e você conseguiu. Você se divide bem no meio e as partes da montanha em dois. Assim, o Monte das Oliveiras é agora cortado em dois, de leste a oeste, e uma metade se move para o norte, e uma metade se move para o sul. E então fora de Jerusalém, porque você pode ver Jerusalém do Monte das Oliveiras, vem água viva. E eu te digo, é água viva, é dourado, líquido, pulsante, luz viva. E quando você olha para isso, você sabe que é o seu eu. Como posso um homem saber que eu sou líquido, luz líquida? Mas eu sou. E eu me junto com isso. E quando eu me junto com ela, como uma serpente ardente, vou direto para o meu crânio. Então, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, da mesma maneira, depois que o monte é dividido em dois, de cima para baixo. Quando eles estão olhando agora, como estão? Eles saem para Jerusalém fisicamente. Eles têm essas produções enormes, onde algumas nações lhes dão milhões para escavar todos os tipos de coisas, para tentar descobrir onde ele foi enterrado. Onde ele foi enterrado? O único lugar onde Cristo foi enterrado é no crânio humano, e é chamado nas Escrituras de Gólgota. No livro de Lucas, eles realmente o chamam de crânio. Quando eles o levaram para o lugar chamado A Caveira, lá o sepultaram. Lucas 23, versículo 33. Agora, Gólgota significa crânio, mas é a forma hebraica de crânio, falamos de Calvário. Bem, Calvário é a forma latina de crânio. E assim, a coisa toda é simplesmente seu crânio humano maravilhoso. É aí que todo o drama acontece. Tudo acontece na imaginação do homem. Não há nada além de Deus, e Deus é a imaginação humana. E o drama de Deus está se desdobrando dentro de nós. Então, ninguém lhe diga que eles podem ver sinais do fim do mundo, o fim dos tempos, mas o fim dos tempos é o fim da tribulação da experiência humana. Esse é o fim, não há outro fim. Você e eu passamos pelo inferno, e quando chegamos ao fim da tribulação da experiência humana, de repente, com uma rapidez chocante, a coisa toda irrompe dentro de nós. Então, a você é dito, não pergunte, ele vem como um ladrão da noite. Quando você menos espera, ele virá. Portanto, esteja alerta, mas não haverá sinais. Essa geração procura um sinal e não haverá sinal. Eu te digo,
Virá apenas talvez à noite. Acredito que sim. Eu sei, no meu caso, fui para a cama tão inocente como eu tinha em qualquer dia anterior. Foi um dia amável. Eu lecionei para uma audiência de 1.200. Fui ao café da manhã porque tomava café de manhã com 2 amigos, marido e mulher. Fomos a um lugarzinho simples e tínhamos o que chamaria de café da manhã. Não havia bebidas servidas e eu não me sentia como uma bebida na época. Eu tomava um café da manhã normal e simples, suco de laranja, bacon, ovos e café. Então fomos andando por todo São Francisco. E naquela noite um amigo meu que trabalhava como verificador do Hotel Fairmont, que tinha que acordar cedo, apareceu. Ele tinha que estar no trabalho. Acho que entre 4h30 e 5 da manhã, verificando toda a comida chegando. Então, nós tivemos um jantar muito cedo, tão cedo quanto o restaurante permitiria. E jantamos no Francis Drake, onde eu morava. Nós tivemos um jantar de carne assada, um jantar simples, rosbife e batata assada. Eu tinha um par de martinis, mas posso lhe contar? Isso é apenas um começo comigo. Eu posso ir a muitos, e isso não me apaga em nada. Posso levar 5 ou 6, isso não me incomoda. Eu tinha 2 martinis, simplesmente afiando minha pequena língua. Então eu subi porque ele teve que ir cedo. E então, por volta das 9 horas, liguei para minha esposa, que morava em Beverly Hills, e depois coloquei-o no arame porque todos somos amigos. E então disse adeus um pouco depois das 9. Depois ele saiu. Eu me despi e me preparei para dormir. Era cedo demais. Então eu li um pouco de Blake e então me voltei para a minha Bíblia. E deve ter virado por volta das 11 horas. Às 4 da manhã, essa estranha e peculiar vibração começou na minha cabeça, algo que eu nunca senti antes. E minha interpretação do que eu senti foi: isso deve ser uma hemorragia maciça. Eu nunca tive nada de errado comigo fisicamente dessa natureza, mas eu pensei que isso deveria ser o que eles chamam de hemorragia maciça. Deve ser isso, porque eu não conseguia ver como poderia sobreviver ao que eu estava sentindo. Minha cabeça começou a vibrar e a coisa toda era simplesmente como uma enorme vibração. Em vez de explodir meus cérebros, comecei a despertar. Mas em vez de acordar na cama como eu pensei que faria, acordei dentro de meu crânio. E aqui estou eu, completamente enterrado dentro do meu crânio. E eu sabia que meu crânio era um túmulo, era um sepulcro. Eu estava completamente enterrado dentro dela sozinho. E então, na posição horizontal, levantei-me dentro do meu crânio e meu desejo de consumir era sair. Eu sabia exatamente o que deveria fazer: empurrar a base do meu crânio por dentro. Bem, posso te contar? Todas as coisas estão sendo relativas. Quando acordei dentro do meu crânio, era um lugar grande o suficiente, digamos cerca de 4 dessa sala aqui, e era meu crânio. E eu me levantei dentro de meu crânio, um lugar sobre a área de 1/4 desta sala. Eu sabia exatamente onde ficava a base. Empurrei-o por dentro e algo rolou para o lado de fora, como nos é dito, e a pedra rolou. Então eu sabia o que fazer. Eu coloquei minha cabeça através da pequena abertura e empurrei-a. E então eu me espremi como uma criancinha vindo através do útero de uma mulher. Somente em vez de através do útero de uma mulher, isso estava fora de meu próprio crânio. Então eu estava quase fora. Tirei a parte restante de mim do meu crânio. Então
eu me levantei e olhei de volta para isso, indicando o corpo físico, de onde eu vim, e estava horrivelmente pálido, como nos disse em Jeremias. Pode um homem ter um filho? A resposta óbvia é não. Porque então vejo todos os homens saindo de si mesmo como uma mulher em trabalho de parto, e porque todo o rosto fica horrivelmente pálido. Jeremias 30, versículo 6. Bem, o rosto estava branco como a neve quando sai dele, e então todo o drama se desenrolou ao meu redor. Houve testemunhas do evento, mas eles não puderam me ver, porque Deus nasce naquele momento. O sinal do meu nascimento estava lá, a criança que eles podiam ver. E eu vi a criança e poderia levá-la em meus braços. Mas eles não podiam me ver, porque Deus é espírito, e nenhum olho mortal pode vê-lo. Então, eles não puderam ver o que nasceu naquele momento. É Deus em homem que está enterrado. É Deus em homem que é o eu do homem, o pronome pessoal eu. É Deus em homem e isso é nascido. Ele desperta nele e sai. O padrão pelo qual ele fez tudo é contado nas Escrituras e é registrado como a história de Jesus Cristo. Bem, Jesus Cristo refere-se a si mesmo constantemente como Filho do Homem. Quem dizem os homens que o Filho do Homem é? E quando eles responderam sobre os homens, ele não respondeu, ele fez outra pergunta. Quem você diz que eu sou? Então ele se iguala ao Filho do Homem. Então um respondeu e disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque carne e sangue não te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Eu e meu Pai somos um. Então eu revelei para você. Eu permiti que você soubesse quem eu sou. É o que ele está dizendo. Esse mesmo drama acontece em você. Então estou lhe dizendo, todos neste mundo vão despertar, não apenas como o Senhor Jesus Cristo, mas como o próprio Deus, pois o Senhor Jesus Cristo é Deus. Essa é a história da Escritura, mas o homem não a entendeu. E hoje, quando você vir o Jornal da Manhã de segunda-feira, lerá toda essa conversa, todo esse absurdo sobre as Escrituras, sobre os sinais que estão vindo por causa de algum boato de guerra. Isso continua sempre. Esse é o conflito. É depois da tribulação da experiência humana que isso acontece e através do inferno você verá vislumbres disso no final. Porque então você pode aguentar. Mas, as coisas que você sofreu neste mundo, as coisas que você passou, é bom e misericordioso que você não possa se lembrar deles. No final, você pode pegar, mas você teve que passar por todos, como te é dito nas Escrituras. Isaías 48, versículo 10. Eu te experimentei nos fornos da aflição. Por amor de mim fiz isso, pois como o meu nome deveria ser profanado, minha glória não darei a outro. Sua glória é Ele mesmo. Ele não pode se entregar a outro. Ele tem que fazer você mesmo para se entregar a você, porque só existe Deus. No final, existe apenas Deus. Então aqui, você está treinando para não discutir quando alguém menciona todas as histórias sobre as Escrituras. Você está treinado para responder e você pode enfrentá-los mesmo que não tenha tido a experiência completa. Muitos de vocês tiveram muitas dessas experiências. Não é completo. Tudo certo. Você terá a experiência completa. Eu não estou sozinho. Estou apenas no momento em que alguém foi enviado para te contar. Eu fui enviado para contar. Assim,
aquele 7º capítulo de Daniel, quando este, como filho do homem, veio diante do ancião dos dias e foi apresentado a ele. Isso aconteceu comigo em 1929. Fui levado em espírito para a Assembleia Divina e, tendo ido antes do anjo gravador, onde meu nome foi conferido neste grande livro, como lhe disse no 12º capítulo de Daniel, Daniel 12, versículo 1. Se seu nome estiver escrito no livro, bem, o nome de cada um está escrito naquele livro. E ela simplesmente olhou para mim, este ser angélico. Nenhuma palavra foi falada entre nós. Ela apenas olhou e fez uma checagem contra o nome. Então fui levado para a presença do ancião dos dias. Ele é o ancião dos dias. Amor infinito, nada além de amor. Como eu estava diante dele, eu não conseguia pensar em nada além de amor. E ele me perguntou, qual é a melhor coisa do mundo? E eu respondi, amor. Não tem outra resposta. Como você pode responder a qualquer coisa quando está realmente olhando para o infinito do amor? E é homem, apenas homem. Então ele me abraçou, e nesse abraço nós nos fundimos, nós nos tornamos um ser. E aquele que está unido ao Senhor se torna um espírito com ele, um só corpo, um só espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Então ele me enviou para este mundo, mas ele não me enviou com amor. Aquele que me enviou foi ele mesmo, porque Deus é um ser multiforme. Ele assume todas as formas, e aquele que me enviou foi o poder infinito. Eu não pude sentir nele compaixão, eu não pude sentir naquele amor, mas ele me enviou, e as palavras ecoaram em meus ouvidos. Abaixo os sanguessugas. Isso não significa aqueles que se acham proeminentemente socialmente, não. Tudo o que é trivial de qualquer maneira. Abaixo todo o protocolo da igreja. Todas as armadilhas do mundo exterior não significam nada. Eles não significam nada. Todas as cerimônias, todos os rituais, todas as coisas do lado de fora, abaixo tudo isso. Não o destrua, mas não faça parte dele, apenas ignorá-lo completamente. Bem, eu não posso te dizer quantas oportunidades eu tive daquelas que estão entrincheirados no protocolo das igrejas para se juntar a eles. Eu não tive que ir a nenhuma escola. Eles disseram, agora vou ordenar você. Então você pode fazer todas as coisas que fazemos por lei. Você pode se casar, você pode enterrar, você pode fazer todas essas coisas. Eu disse não. Eu não quero fazer parte disso. Essas palavras soando em meus ouvidos e eu simplesmente desobedeceria a ordem. Abaixo os sangues azuis, o que significa protocolo e aceita a oferta? Um sujeito, ele teve uma audiência de mais de 6.000 pessoas. Ou seja, todos eles foram registrados. Todos eles contribuíram todos os meses. E ele ofereceu aquela coisa toda para mim se eu aceitasse. Eu disse, sinto muito, eu não aguento. Dê a outra pessoa, mas não posso aceitar. Eu tenho ordens que eu devo obedecer. E veio do ancião dos dias. Bem, ele não podia entender isso. Antigo dos dias, essas são palavras para o pregador comum. Eles não significam nada. Eles são simplesmente palavras ociosas. E, no entanto, toda palavra é verdadeira nas Escrituras. Aqui está o ancião dos dias, não pai, nem mãe. Sem começo, o antigo dos dias. Ele não tem origem. Você está diante dele e ele realmente o abraça e você se torna um agora. Sem pai, porque você é o pai. E com o pai, você não tem pai.
Você é o Pai. Agora vá e abaixe os sangues azuis. Abaixo com toda a igreja, todas as coisas externas neste mundo. Então nenhum incentivo poderia me levar a participar de qualquer religião. Agora, o fim dos meus dias, isso realmente não importa. Pelo menos eu mantive a fé. Então eu poderia dizer, como Paulo, 2 Timóteo 4, versículo 8, eu terminei a corrida, combati o bom combate e guardei a fé. Agora está guardada para mim a coroa da justiça, o que significa a coroa da fé. Eu tenho mantido a fé. Então, quando a pequena peça é retirada agora, é pela última vez. Então, aqui estou como um exemplo para você, porque vai acontecer com você. Se você está acreditando ou não agora, ainda vai acontecer com você, porque não pode estar faltando na reconstrução do templo. Você é o Filho do Homem mencionado nas Escrituras, que é o título mais usado como Cristo. Significa simplesmente e o pronome pessoal eu ou um. Então, quando eu for levantado, esse é o Filho do Homem, e o Filho do Homem deve ser levantado como a serpente. Você pode dizer, quando eu for levantado, como aquela serpente de fogo, e você será. Assim como é uma serpente ardente. Você entra violentamente no seu crânio e fica fascinado nessa área preparada para você. Todo mundo tem um lugar único e especial no cérebro infinito de Deus. E você não só vai estar naquele lugar único, você compartilha o todo. Me corte aqui indicando. Tudo bem, isso é cortado e dói. Todo o corpo dói. Não me diga porque o dedo mindinho não é o meu olho, que o olho não é algo também. Todo o corpo sofre quando uma pequena peça sofre. Então, todos são encaixados no templo restaurado. E, no entanto, cada um é o templo inteiro, pois Deus é um e seu nome é um. Então todos neste universo vão experimentar as Escrituras. E eu não posso lhe contar a emoção que lhe é reservada quando você experimenta as Escrituras. Algo muda, você vê. Nós começamos dentro da história. Essa é a encarnação quando Deus se torna homem. Deus se tornou como eu sou um homem fraco, ilimitado e restrito, para que eu me torne como Deus é. Então, aqui começamos dentro da história. Então vem aquele momento no tempo em que vamos além da história. E isso é chamado de Belém. Nós começamos. A encarnação é o nascimento de uma criança, e o nascimento de Deus é chamado de Belém, quando de cima de Deus desperta, e você é Deus. E eu posso te contar? Não há mais ninguém quando você acorda naquele crânio. Você não está na eternidade indo ver Cristo vindo de fora. Ele está dentro, enterrado dentro, e ele se levanta de dentro. Ele é o eu de você. E como você saberia? Assista às imagens à medida que elas se desdobram diante de você. Tudo isso pertence a Cristo. Aqui está a criança embrulhada em panos. O que eles dizem? Vá e você encontrará uma criança envolta em panos. Isto te será por sinal. Que sinal? Que Deus nasceu. Esse é um sinal de que o Salvador nasceu. Bem, o único Salvador no mundo é Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, teu Salvador, e ao meu lado não há Salvador. Isaías 43, versículo 11 e Isaías 45, versículo 21. Se o Salvador nasce, o Deus nasce. E isto vos será um sinal de que nasceu um Salvador neste dia. Onde? Em Belém. E Belém, e Jerusalém, e Sião, e a cidade de Davi são uma e a mesma coisa.
e é o crânio do homem. É onde ele nasceu e foi onde ele foi crucificado, e foi onde ele foi enterrado. É logo ali. Então eu te digo, faça sua parte totalmente. O que quer que você esteja fazendo hoje, jogue por completo. Não deixe ninguém te assustar. Autopurificação? Esqueça. Você pode ser tão puro quanto tudo ao ar livre em sua mente. Isso não significa nada. Esta salvação vem de repente, do nada, como um ladrão na noite. E quando chega, você está completamente possuído. E então se desdobra dentro de você. E tudo o que você pode fazer é compartilhar com os outros. Conte a eles sobre isso. Eles podem negar. Como eles? Porque eles conhecem o seu passado físico. Eles não conhecem o seu ser eterno. Então, eles conhecem seu pai e mãe e seus irmãos e irmãs, e eles farão a mesma pergunta. Ele não é o filho de José, o filho do carpinteiro? E como ele pode nos dizer agora que desceu do céu? Como ele pode nos dizer essas coisas? Esse homem é louco, ele tem um espírito. Eu te digo, a mesma coisa vai acontecer com você. Isso não significa que, de repente, no mundo de César, você se tornará um bilionário. Você possui o universo. O que você quer com 1 bilhão quando você possui? Todas as tuas são minhas, e as minhas são tuas. Você não tem desejo pelos bilhões, pelo glamour ou pelo reconhecimento? Nenhum que seja. Você está muito satisfeito em passar a vida contando sua história para aqueles que ouvirão até aquele momento no tempo em que você tirar a cruz. Pois isto, indicando o corpo físico, é a única cruz que Cristo usa a forma humana. Atira pela última vez e reúne aqueles que o precederam no céu e se regozijam com eles. E então você saberá o que domínio realmente é, onde é todo o vasto mundo no tempo. Você tem o poder de parar o tempo, mudar a motivação e começar a hora. É isso que eu quero dizer com domínio. Para aquele que recebeu o domínio, você pode realmente pará-lo. No tempo da parada, tudo fica parado. Então você muda a motivação daquilo que está agora congelado no tempo. Então você solta dentro de você, não do lado de fora, e eles avançam, acreditando que eles iniciaram a mudança de coração para executar o seu comando, porque você se tornou Deus. É isso que eu quero dizer com o quão difícil é levar o ministério de Cristo e desvendá-lo para aqueles cujas ideias fixas o negarão. Eles simplesmente se levantarão e irão embora. Ora, ele é anticristo, eles dirão. Ele é contra o meu Cristo, porque eles tomam o seu Cristo e o colocam na parede e se cruzam para dar sorte. Isso é o que eles fazem. Eles vão à igreja e não podem atravessar o corredor antes de enfrentar o altar e genuflect. Eu te digo, deixa-os em paz. E o que eu te disse esta noite, toda palavra é verdadeira. Eu estou dizendo a você o que sei da minha própria experiência pessoal. Agora vamos ao silêncio. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Venha fazer parte do nosso grupo mensal VIP de estudos dos ensinamentos de Neville Goddard. Aos membros terão o direito de uma vez por mês obter uma consulta comigo por mensagem de voz pelo WhatsApp. Aproveite o valor promocional que será por tempo limitado. Para aderir ao grupo de estudos no Facebook, envie seu e-mail para glauciapatriciaamaral@gmail.com.
Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.